Hoje tem a estreia do Flamengo na Libertadores da América. Técnico Tite fez mudanças na escalação para a estreia do Flamengo na Libertadores. Milionários no El Campín, em Bogotá. Com todo o respeito ao que o Luga fala, né? Enfim, ao estádio, ao adversário. O Flamengo é assim, eu posso estar muito enganado, mas é muito favorito para esse confronto. Puma pode fazer uma oferta milionária para tirar a Adidas do Flamengo. A possibilidade de o Flamengo trocar a Adidas pela Puma. Flamengo busca novo lateral para reforçar elenco. O Flamengo pretende contratar lateral esquerdo. O portal argentino crava que o Flamengo estuda a contratação de Enzo Dias. Essa e outras notícias mais você encontra aqui agora na manhã desta terça-feira. A gente fica ansioso, né? Obviamente, estreia Libertadores. A gente almeja muito essa competição esse ano. Chega mais nação na manhã desta terça-feira, a estreia do Flamengo na Libertadores da América. Então já chega, dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso de mais, da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo. Desde já eu desejo um abraço aí para você que está no Rio de Janeiro, você que está no Paraná, no Piauí, Sergipe, Alagoas, você que está no Maranhão, você que está no Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará. Um abraço aí para você que acompanha sempre os nossos vídeos aqui, e você que está fora do Brasil, nos Estados Unidos, Portugal, Suíça. Um grande abraço para todos vocês. Vamos juntos então analisar as informações do Flamengo. Tem muita informação, novidade aí sobre troca de fornecedor esportiva, tem também aí novidade aí sobre possível novo reforço a pedido do Tite, preparação do Flamengo para a Libertadores. Vamos analisar as informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Desde já eu desejo os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, Bernardo Ramos, João Guilherme e Venê Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos então para as últimas informações do Flamengo. Futebol Libertadores, este vai ser o nosso assunto a partir de agora. Tem jogo. Quando Tite e Flamengo se uniram de forma até antecipada, o motivo era um só: a Copa Conmebol Libertadores. Garantir vaga em 2024 na fase de grupos. Dito e feito. Praticamente 6 meses depois, o técnico estreia de rubro-negro contra o Milionários da Colômbia nesta terça-feira. Quase uma década depois, Tite volta a comandar uma equipe na Copa Conmebol Libertadores. Desta vez, o Flamengo, em um início seguro em 2024. Em um palco sul-americano, como nas eliminatórias, elas de boas lembranças durante a passagem pela seleção brasileira. Por 2 vezes, Tite buscou com a seleção brasileira a classificação para a Copa do Mundo e sobrou em ambas. Foram 29 jogos com 24 vitórias e 5 empates. Nenhuma derrota e assombrosos 88,5% de aproveitamento, seja no nível do mar ou na altitude, onde o Flamengo vai encarar o Milionários com os 2.600 metros de Bogotá. E sem poupar esforços. Não. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para um segundo, para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. Não, estou falando assim de coração aberto, não. Tá aí, então, o Tite, que ele não tem um grande histórico, como a gente estava falando com Libertadores, mas ele nunca deixou de pelear em cancha, como estava falando o Pedro Henrique Torre. Eu já deixo aqui um convite para vocês. Amanhã, assim que a bola parar de rolar, no jogo do Flamengo, na estreia da Conmebol Libertadores, então lá pelas 9 horas da noite a gente entra no ar com pós, tá? Dessa partida na ESPN 4 com o Sport Center. Então, pós-jogo, é aquele programa que é muito, mas muito legal de se fazer. André Kfouri, então temos um favorito fazendo a sua estreia amanhã em Libertadores. Sim, eu acredito que o Flamengo chega muito bem para a estreia na Libertadores, para começar na fase de grupos uma campanha que pode ser muito profunda na competição, pode ser muito boa, de acordo com o que a gente tem visto do Flamengo até agora. Essa maneira como o Tite montou o Flamengo em termos de aonde ele colocou ênfase no início do trabalho,
na transformação do Flamengo numa equipe muito sólida defensivamente. Eu sei, o campeonato estadual nunca pode ser usado como parâmetro, porque ele oferece poucos momentos de testes verdadeiramente fortes. E são situações que a gente precisa relativizar. Não vale para o Campeonato Brasileiro, não vale para fases mais agudas de Copa do Brasil, quando os grandes candidatos ao título se encontram, não vale evidentemente para a Libertadores. Mas aquilo que a gente vê do Flamengo hoje, em termos de o que o Flamengo pretende, em termos de ideia de jogo e aquilo que o Tite considera importante, desde que ele começou a trabalhar, primeiro com observações ainda no final da temporada passada, para o que a gente está vendo agora, são coisas que ao longo dos últimos tempos a gente não imaginava, né? Então, assim, outro dia alguém estava lembrando que o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique dividiram no encantador ano de 2019 a preferência do público no Brasil em relação ao craque do campeonato, o jogador mais decisivo. Um foi artilheiro, o outro foi um cara que apareceu nas grandes partidas. Qualquer um que você escolhesse naquela temporada, a sua preferência estava entregue, estava em boas mãos. Os dois são banco do Flamengo hoje. Sim. Os dois são reservas. O Gabriel está suspenso, tem a questão toda. Bom, antes disso, era a mesma coisa. Não é titular. Bruno Henrique, a mesma coisa, e o Flamengo está jogando da forma como esse treinador entende que as suas equipes devem jogar. Eu imagino que o Tite não está satisfeito, porque não dá para ficar satisfeito, mesmo que o Flamengo ganhe o campeonato estadual, que é o que praticamente já aconteceu. Acho que é só uma formalidade a segunda partida, mas é só um aquecimento para um ano de rebote do Flamengo depois de tudo que o Flamengo deixou de fazer em 2023 nas mãos de outros treinadores. Então acho que o Flamengo é muito candidato, muito respeitado, muito temido, porque talvez esteja no início de um ano em que o potencial do elenco seja de fato colocado em campo. E isso a gente não viu no ano passado. Quero colocar uma tela, então, aí com as últimas estreias do Flamengo na Conmebol Libertadores, até para você falar também sobre este Flamengo e sobre a estreia e sobre o peso também, que é esse primeiro jogo em Conmebol Libertadores. Nas últimas 5 estreias, tá? Então, em 2019 foi contra o San José, vitória do Flamengo por 1-0. Em 2020 contra o Atlético Júnior da Colômbia, também por 2-1, vitória. Vélez Sarsfield, o Flamengo venceu por 3-2 em 2021. 2022, vitória do Flamengo em cima do Sporting Cristal. E aí, em 2023, teve essa derrota para o Aucas da Colômbia, o 2-1. O Tite falou várias e várias vezes como aquele jogo, aquele gol, não ter perdido na estreia, como aquilo foi importante para construir a caminhada. E eu tenho certeza que ele leva esses exemplos como referência para pautar o que ele espera que as coisas aconteçam agora. O Flamengo é favorito para ganhar o jogo lá em Bogotá. O Milionários não é um grande time, faz um campeonato colombiano bem intermediário, é comandado de novo pelo Alberto Gamero, técnico que está há muito tempo lá, mas não é um grande time. O Flamengo tem uma vantagem para esse jogo na comparação com rivais brasileiros, com o Grêmio e com o Palmeiras e com o Atlético, que é o fato de o campeonato estadual estar resolvido. Isso é uma vantagem. Eu estive ano passado na estreia do Flamengo lá em Quito contra o Aucas, era o Vitor Pereira o técnico, e o Flamengo vinha de vitória de 2-0 sobre o Fluminense na final do Carioca, mas assim, o próprio Vitor Pereira sabia que não estava resolvido, que ele colocou o time reserva para o Flamengo estrear contra o Aucas. Foi uma péssima partida do Flamengo. O Flamengo perdeu, e aí o time titular jogou no Maracanã e tomou o 4 do Fluminense e o Vitor Pereira foi demitido. Então, assim, o Flamengo dessa vez vai poder se dedicar, não exclusivamente, mas com o foco necessário na Libertadores. E isso é importante. Então, o Flamengo chega como um dos favoritos, ou o maior favorito para a competição. E o Flamengo tem em 2024 uma oportunidade que não teve em nenhum dos seus anos de glória de 19 para cá, que é ter um bom ano. O Flamengo não tem um bom ano, uma boa temporada. Geralmente, o Flamengo tem um grande segundo semestre, né? Em 2020... teve um primeiro semestre bom com o Mister, aí parou, foi campeão brasileiro no fim, mas foi o campeão brasileiro jogando mal, né? 2020 ainda foi campeão na reta final. Agora, olha, foi por conta de... Pois é. Quantos centímetros ali naquele gol do René? O Rogério, um pouco depois, também acabou deixando, né? Então, assim, o Flamengo tem a condição em 2024, pela maneira que as coisas andam, de ter, enfim, uma temporada boa. E a estreia na Libertadores é um bom indicativo para isso.
Pois é, e tem isso também, né, André? Como o Flamengo não ter mais tanta preocupação assim com a final do Campeonato Carioca, já tendo feito resultado, sabendo o que é que o Nova Iguaçu também pode oferecer de perigo nessa segunda partida. Agora, o quão é importante o Flamengo dar show nesse primeiro jogo? Porque é claro que está todo mundo olhando para esse favorito Flamengo, né? Assim, as pessoas que estão esperando isso com base no que é tradicionalmente o futebol do Flamengo, aí voltando a 2019 também, falando sobre como o Jesus conseguiu naquela temporada um futebol mágico, etc., vão continuar esperando. O Flamengo, talvez mais à frente no ano, quando as peças estiverem muito bem encaixadas e os jogadores em perfeita coesão com o tipo de jogo que o Tite propõe, talvez aconteçam exibições desde o início que o torcedor olhe e fale depois, eu estava no Maracanã naquele dia, ou estava assistindo pela televisão, nos lembrou tal time, aquela coisa que normalmente o saudosismo nos gera, né, quando a gente sente as coisas de um time de futebol. Mas o Tite, ele é esse técnico, o Tite, ele é um treinador, assim, as palavras normalmente usadas para classificar técnicos como ele são insuficientes, porque o futebol é muito mais do que isso, mas se usa, né? Conservador, pragmático. Durante uma época da carreira dele mais distante, mais longínqua, ele era chamado de retranqueiro. A torcida do Grêmio o chamou de filósofo quando não queria mais que ele trabalhasse lá, pela sua forma de falar. Isso acaba sendo confundido com o futebol que ele propõe nas suas equipes. O Corinthians é uma virada na carreira dele, depois vem seleção. Ele tem o último time campeão com ele no Corinthians, é um time que jogava muito futebol, muito. Mas eu não creio que aquele time contentaria uma comparação de uma parte da torcida do Flamengo que espera o espetáculo desde o início sempre, né? E eu nem estou falando que isso é errado, só estou dizendo que não vai funcionar. Essas pessoas continuarão esperando, continuarão frustradas, mas eu acredito que elas vão ver muitas vitórias. E se elas virem muitas vitórias, a chance de verem títulos, que é o que se deseja, é grande também. Foz de Esportes, olha, daqui a pouquinho a gente vai falar e vai mostrar o Rodolfo Landim pela primeira vez falando que sim, pode perder o Gabigol de graça no final do ano, ou seja, pode ser que não haja uma renovação de contrato. Mas a gente vai agora com os nossos companheiros da ESPN da Colômbia saber um pouquinho de informações do Millonarios. Hola amigos de ESPN Brasil. Bueno, un poco de Millonarios, ¿no? Millonarios viene de cortar una de las peores rachas en el ciclo de Alberto Gamero. Alberto Gamero, el entrenador actual del equipo embajador. 7 partidos sin ganar tenía el equipo de la ciudad de Bogotá hasta que nada más ni nada menos que en el clásico de la ciudad ante Independiente Santa Fe logró, como decía, cortar esa racha logrando ese triunfo que le permite por lo menos mantenerse en la lucha, mantenerse con vida desde lo numérico por intentar clasificar dentro de los 8 mejores en el formato colombiano, ¿no? En el partido ante Flamengo, Millonarios naturalmente intentará apelar a esa condición de local que va a tener nada más ni nada menos que en el estadio Nemesio Camacho El Campín y la altura, con todo lo que eso implica, 2.600 metros sobre el nivel del mar, recordemos, tiene la capital colombiana, con lo cual eso puede ser un agravante para Flamengo en aras de conseguir el triunfo en este grupo en el que, recordemos, Flamengo va a tener que ir a 2 ciudades de mucha altura, Bogotá y aún más alto La Paz, cuando le toque visitar a Bolívar, ¿no? Pero Millonarios, que va a tener la baja de Andrés Ginás en su saga, una baja muy importante porque Ginás es uno de los defensores centrales titulares del equipo de Alberto Gamero, intentará entonces también arrancar con pie derecho su andadura en esta Copa Conmebol Libertadores, allí en su estadio y allí ante su público. Un abrazo. Millonarios no El Campín, em Bogotá. Você faz o pós-jogo? Posso, no esporte. O Millonarios está no meio da tabela no Campeonato Colombiano. Em termos de aproveitamento, é muito abaixo. Claro que não dá para comparar campeonato com campeonato, do que o aproveitamento monstruoso, gigantesco do Flamengo em 2024.
Você já jogou lá, né, Fábio? A gente jogou em 2013 contra o Milionários, ganhamos de 1-0, mas um jogo enganoso também. Foi um jogo que a gente tomou uma pressão. 2.600 metros. Tomamos uma pressão e achamos um gol com o Danilo no segundo tempo. É um time chato de se jogar, um campo difícil, altitude. Né? O campo é bom, né? O gramado costuma ser bom. Campo muito bom, mas eu digo de torcida, atmosfera. Apesar que eu vi que vai ter algum show e vai diminuir o número de palco montar atrás de um dos gols. Do público, mas... a Silvestre que tem lá, o Vallenato Silvestre, conheço também. O quê? O Silvestre, o Vallenato, o show que não, tem lá. Até o Mendel Bidlovski, que tá lá, falou até o nome da cantora. A Mariana Spinelli, logicamente, sabia até as músicas que ela cantava, sabia as letras das músicas, mas eu agora não me recordo. Mas realmente a capacidade do estádio vai estar limitada. Libertadores não tem moleza, não tem jeito, né? Não, e mais no começo aí, que todo mundo tem a mesma expectativa e o mesmo direito a sonhar, né? Milionários é um time grande da Colômbia. É difícil jogar em Bogotá, o Campinas é um campo difícil, a altitude pega, aunque o torcedor e jornalismo não queira acreditar, né? O jogo é diferente. Ele está terrível hoje. Não, mas é verdade. Então o Flamengo vai ter dificuldades sim, obviamente que é mais time que Milionários, mas um empate lá acho que não seria mau negócio para empate fora de casa na Libertadores é sempre bom, concorda? Não, sempre. Se vai jogar em Venezuela ou... depende das pretensões. Ou vai jogar contra, não sei lá, Liverpool do Uruguai. O Flamengo se passam muito em cima de se classificar em primeiro geral. Acho que o Flamengo montou esse time, né? Investiu pesado para isso, não só para classificar na fase de grupos, que é o mais importante, lógico, você dar esse passo, né? Passar para a próxima fase. Mas eu acho que é olhar lá para cima, você decidir os jogos dentro da sua casa. Assim, eu, com todo o respeito ao que o Luga fala, né? Enfiar ao estádio, ao adversário. Mas o Flamengo tem um time que se baseia muito no que ele vai apresentar. Assim. Se o Flamengo colocar o futebol que está apresentando, é que o Campeonato Carioca, enfim, o nível é um pouco menor, a competição, né? Libertadores... Tirando os clássicos cariocas disputados até aqui, é o primeiro grande teste. Então é o primeiro grande teste, mas o Flamengo é um time que você olhando para a maneira como está se comportando, você coloca o nível de jogo contra vários adversários. Mas é outra dificuldade, Milionário. É outra, Luga, mas o Flamengo é um time hoje sólido defensivamente, com meio de campo muito forte, né? Os caras acostumados ao jogo, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. O Tite nesse aspecto é isso, o ataque do Flamengo, as movimentações. Então é um time equilibrado em todos os setores. O Flamengo, você olhava há um tempo atrás, mesmo nos momentos mais positivos... Quando jogava 1-3-6. Não, o Flamengo é isso. Quando jogava 1-3-6. Não, o Flamengo vai atropelar na frente. Às vezes a bola não entrava e sofria muito atrás. Hoje o Flamengo tem um equilíbrio defensivo, é um time que se arruma muito rápido. Não, estilo Tite, eu acho que o Flamengo é assim, eu posso estar muito enganado, mas é muito favorito para esse confronto. Puma sinalizou interesse em patrocinar o Flamengo. A empresa de material esportivo pode fazer uma proposta para o Flamengo e desbancar a Adidas, que é a atual patrocinadora do Mengão. A verdade sobre uma história que está dominando, né, o debate sobre o Flamengo, que é o provável não, tá? Que é a possibilidade de uma troca de fornecedor esportivo do Flamengo, tá? Eu não vou enrolar, não. Eu conversei com uma pessoa importante no Flamengo, né, em off, evidentemente, essa pessoa pediu off, a gente respeita, sobre a possibilidade de o Flamengo trocar a Adidas pela Puma. Tá? E falei, é possível que isso aconteça? Essa pessoa falou assim, não vou dizer que é impossível, porque impossível nada é, mas é pouco provável. As negociações com a Adidas estão em andamento e bem próximas de um final que seja feliz para a Adidas e para o Flamengo. Tá? Então assim, gente, a possibilidade de o Flamengo fechar uma renovação com a Adidas é muito grande. Inclusive questionei essa pessoa sobre possíveis valores, né, na renovação com a Adidas e tal, e essa pessoa preferiu manter sigilo na história, eu respeito completamente, mas a história é que Flamengo e Adidas estão muito perto de uma renovação. Eu particularmente gosto da ideia de o Flamengo continuar com a Adidas, tá? Eu acho as camisas da Adidas muito mais legais do que as da Puma, então eu posso dizer a você, né, que até por uma preferência pessoal prefiro a Adidas, mas aí vai de cada um, essa questão é subjetiva, deixa aqui nos comentários o que você pensa, mas que o Flamengo está muito perto de um acerto com a Adidas, tá? Não tem muita possibilidade essa história de Puma, não. Então a história é essa, pessoal, envolvendo Adidas e Puma. Puma, possibilidade mínima.
O Flamengo recebeu uma sondagem sim da Puma, tá? Isso é importante dizer, mas o acerto com a Adidas está muito bem encaminhado. Jornal argentino crava que Flamengo estuda a contratação de Enzo Dias. Enzo Dias, do River Plate, atua como lateral esquerdo e tem papel relevante na equipe. O Flamengo é dono de um dos elencos mais valiosos da América do Sul. Contudo, o time não para de se reforçar para ir em busca de títulos. Neste fim de semana, o Flamengo fechou a contratação de Carlinhos do Nova Iguaçu. E agora, o novo alvo do Flamengo pode ser o argentino Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate. Isso porque Ayrton Lucas e o lateral Matias Vinha podem ser convocados pela seleção uruguaia e pela seleção brasileira. E o Flamengo, temendo ficar sem lateral esquerdo, vai ao mercado para tentar mais uma contratação. Informação da Raíssa Simplício: Flamengo pretende contratar lateral esquerdo nível Carlinhos. Quando fala nível Carlinhos, entre aspas, é mesmo custo, um custo extremamente barato. Por quê? Abriu uma janela doméstica, agora dia 1º de abril, hoje no caso, e vai até o dia 19. Essa janela doméstica dá a possibilidade do Flamengo monitorar alguns nomes para a lateral esquerda. Essa é a ideia do Flamengo. Por quê? Ayrton Lucas e Vinha podem ser convocados para suas respectivas seleções durante a Copa América. E o Flamengo não teria lateral esquerdo durante 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Improvisar o Léo Pereira durante 9 rodadas não é o ideal para um time que pensa em conquistar todos os títulos que disputa. Então, acho que o Flamengo está certo. Tem que sim ficar de olho no mercado, tem que ficar monitorando, mas óbvio, sem grandes investimentos, porque esse jogador chegaria para ser terceira opção na lateral esquerda. A não ser que você faça um contrato de 6 meses, mas o Carlinhos foi um contrato de 3 anos. Inclusive, essa aí é meu maior questionamento em relação ao tempo do contrato do Carlinhos. Em entrevista à Rádio CBN, presidente Rodolfo Landim garante que estádio do Flamengo vai sair do papel. O Landim acha que, vendendo 25% do futebol do Flamengo, o que daria aí uma quantia de bilhões e bilhões, o Flamengo continuaria com 75%, ou seja, o comando completo do futebol, e usaria esse dinheiro para a construção do estádio, e isso não endividaria o clube. Ou seja, ele quer vender um percentual do futebol do Flamengo para construir o estádio e o Flamengo não gastar absolutamente nada com isso. Agora, culturalmente, é perigoso mexer nesse terreno, porque aqui no Brasil é uma grande novidade, o torcedor fica receoso que o clube seja vendido, que o Flamengo passe para a mão de um empresário que não tem nenhuma ligação com o clube, mas vale lembrar que aí é uma participação de 25%. É uma participação minoritária, não teria comando, não teria influência nas decisões do clube. Visaria realmente o dinheiro. Agora, tem um outro detalhe. O Flamengo, ele hoje vive uma situação financeira privilegiadíssima. O Flamengo hoje é um dos times melhores financeiramente do mundo. Nos últimos 6 anos, ele teve um superávit que perdeu apenas no mundo para o Bayern de Munique. Vocês estão entendendo o que é isso? Em termos de superávit, lucro, o Flamengo nos últimos anos só perdeu para o Bayern de Munique. O Flamengo tem uma moeda fraca, que é o real, em comparação com o euro, em comparação com o dólar, e mesmo assim consegue se posicionar entre os 30 clubes com maior faturamento do futebol mundial. E com uma dívida que acabou de ser anunciada de 48 milhões de reais. Ou seja, fatura 1.370 bilhões e deve 48 milhões. Ou seja, não deve nada. O Flamengo já praticamente não tem mais dívida. Não quita porque não é interessante. Vai pingando ali as parcelinhas lá do Profut e aí nem sente que está saindo dinheiro, tamanha a quantidade de dinheiro que está entrando. Então é uma discussão polêmica, né? Mas que realmente uma coisa é certa: o Flamengo, ele não tem a menor necessidade de virar SAF. Se tem um time no Brasil que não precisa virar SAF, é o Flamengo. Vários outros, eu diria a maioria, precisa, porque estão numa situação muito delicada. Ou fazem um trabalho de longo prazo, como fez o Flamengo para se organizar, ou então
vão acabar numa situação muito delicada, como ficou o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro. O Bahia não estava tão mal assim não, mas preferiu se associar ao Grupo City, que tem todo um know-how internacional. Então é isso. Os times que foram muito mal administrados e que estavam falindo foram obrigados a virar SAF, porque senão iriam acabar praticamente. É isso. A verdade nua e crua é essa. Se não entra ali com esse suporte, ia ficar cada vez mais minguado, menor e com cada vez mais dificuldade, porque as pessoas da associação esportiva não teriam competência para tirar o clube da situação que ele está. A SAF de desenvolvimento, que é um modelo que está sendo adotado pelo Fortaleza e que o Rodolfo Landim tem interesse em colocar no Flamengo, que é o quê? Um percentual do futebol do clube é negociado. Então, quem comprar esse percentual do clube vai virar um acionista minoritário. Num conselho, por exemplo, de 8, terá 1 voto. Ou seja, a decisão será sem peso, praticamente. Mas esse é um assunto muito interessante, porque trata do futuro dos nossos clubes. E uma coisa eu digo, o futebol brasileiro, bem organizado, com seus clubes bem administrados, tem um potencial infinito de faturamento. Então, são as últimas informações do Flamengo e de acordo aos treinos que o técnico Tite fez para a preparação para a Libertadores, para a estreia, o Tite esboçou mais ou menos esse time aqui, ó. Goleiro Rossi, na zaga, Léo Pereira e Davi Luiz. Como eu falei para vocês que no vídeo anterior, o Tite poderia poupar o Fabrício Bruno, isso porque vem de 2 jogos pesados da seleção brasileira, jogou a final do Campeonato Carioca, e vamos ver se ele vai escolher mesmo Davi Luiz. Aí nas laterais, Ayrton Lucas e o Varela. No meio de campo, Eric Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Lembrando que também no treino do Flamengo lá na Colômbia, ele trocou o De La Cruz e colocou o Igor Jesus. Vamos ver se é talvez uma possibilidade do De La Cruz entrar no primeiro tempo, sair e no segundo tempo entrar Igor Jesus. Vamos ver, ou começar com o Igor Jesus. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que ele deve colocar o De La Cruz, mas se for poupar, vai pôr o Igor Jesus. Vamos ver o que vai acontecer. Nas pontas, Everton, Cebolinha e Luiz Araújo. E lá na frente, Pedro. Então essa deve ser a escalação para a partida de hoje contra o Milionários na Colômbia. Agora vai nos comentários e escreva o seu palpite para essa partida. É torcer demais para o nosso Flamengo fazer uma excelente estreia na Copa Libertadores da América. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. Lembrando que aqui vamos trazer para você hoje o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão. Então fica ligado no nosso canal, ative o sino das notificações, tá bom? Obrigado por você estar aqui, ótimo dia para todos vocês, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.